Olá! Quando uma pessoa vai fazer uma escolha, ela vai se basear nas percepções dela. E para ter essas percepções, ela se baseia em um único padrão mental, em um único esquema mental, no próprio esquema de hábitos mentais dela. Acredito que na possibilidade de ter como base um único padrão, nos expor, nos colocar a situações de mais erros do que acertos. Enquanto eu elaborava o coaching de hábitos mentais, eu percebia nos pacientes que eles tinham, os pacientes que eu tratava com remédio homeopático individualizado, que eles tinham um enfoque, quase todos tinham um enfoque mais negativo que positivo para lidar com as coisas do dia a dia. A programação neurolinguística, ela nos mostra que por trás desse enfoque negativo, por trás desse comportamento, estão as crenças. O conceito de crenças é basicamente as nossas convicções, aquilo que nós acreditamos. Então, por trás de um enfoque negativo, há uma crença, com certeza negativa. Se a gente ampliar a nossa observação, a gente vai ver que a maioria das pessoas tem esse enfoque negativo, o que me leva a uma hipótese dos padrões mentais, dos esquemas mentais das pessoas serem mais tendenciosos ao negativo do que ao positivo. A programação neurolinguística, ela também tem uma proposta de ressignificação dessas crenças, de ressignificação desse comportamento, de mudança, de reprogramação. Mas eu acredito que isso só seja possível a partir de um conhecimento o mais específico possível, porque você não pode mudar, você não pode ressignificar aquilo que você não conhece, né? E o coaching de hábitos mentais, no coaching de hábitos mentais, nós vamos identificar na matéria médica específica aquele indivíduo que está sendo tratado, os hábitos mentais, as crenças dela, não só as crenças, o comportamento, como as crenças que estão por trás do comportamento, que são mantenedoras ou motivadoras desse comportamento, ora negativo, ora positivo. O organismo humano, ele está sempre se autorregulando para se adaptar às necessidades que nós temos para o nosso dia a dia. E o nosso padrão mental, nosso esquema mental, ele não foge disso, ele também está dentro dessa autorregulação. Ele está sempre mudando, sempre se ressignificando, mas não, talvez, sem um autoconhecimento, sem uma consciência muito clara dessas crenças, desse padrão, talvez ele não consiga por si só fazer uma reprogramação eficiente ao ponto de um comportamento otimizado. Eu vou deixar aqui um exemplo de crença. Vamos partir de um comportamento, vamos escolher um comportamento bem amplo, bem simples. As pessoas têm por hábito periodicamente fazer o que elas chamam de check-up, seria um exame preventivo. Se você, mesmo que elas não sintam nada, se o médico durante esse check-up ele faz só o exame físico e fala para o paciente, não há necessidade de fazer mais nada, o paciente não fica satisfeito, porque ele busca exames também, exames complementares, e quanto mais sofisticado o exame, mais o paciente fica satisfeito ou fica satisfeito mesmo seria a palavra melhor. O que poderia estar por trás de uma crença dessa, da necessidade de periodicidade de exames médicos, mesmo que você não tenha uma doença no nível preventivo, e a supervalorização ou a valorização tão grande de exames complementares, principalmente exames sofisticados. Vamos analisar algumas possibilidades de crença. A crença de que a medicina é capaz de deter a morte.
poderia ser uma crença. A crença de que a ciência nos dá respostas para todos os questionamentos humanos. A crença, de que a medicina é capaz de erradicar completamente, de curar completamente uma doença. A crença de que a medicina, os remédios, são capazes de controlar ou erradicar ou evitar a dor, o sofrimento. Seriam algumas crenças possíveis. Agora, vamos analisar, porque poderia ter um estágio ainda mais profundo, mais anterior à crença. Poderíamos também achar que, vinculado a essas crenças, que estariam vinculados a esse tipo de comportamento, poderíamos ter o medo da morte, o medo da doença, o medo de sofrer, o medo de perder, o medo da dor. Então, esses são exemplos possíveis, né, que eu gostaria de deixar aqui para facilitar a compreensão da minha fala, do que eu quis mostrar aqui a respeito de crenças, de comportamento e de padrão mental. Eu convido você a assistir os próximos vídeos e a visitar o site melodiasdevida.com.br. Muitíssimo obrigado e até uma próxima vez.